Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar de proporção. Bom, toda proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Vimos no vídeo anterior, razão é uma divisão entre dois termos, tá? Então, se proporção é uma igualdade, vamos ter duas razões se igualando, tá? Então, aqui eu tenho A por B é igual a C por D. Ou a gente pode encontrar a igualdade entre duas frações, tá? A sobre B é igual a C sobre D. Então, esse é o formato de uma proporção. O A, o B, o C e o D são termos da proporção, sendo A e D os meus extremos, tá? Então, ó, o que está aqui em cima do A, que é o meu início, é o meu primeiro termo, e o meu último termo, que é o D, que está aqui no final, são os meus extremos. B e C são os meus meios, justamente porque eles vão ficar bem no meio aqui, tá? O B e o C. B sendo o meu segundo termo e o C sendo o meu terceiro termo, tá? Visualizando aqui, ó, a gente consegue ver o A sendo o primeiro, B segundo, C terceiro e o D sendo o quarto, tá? Então, A e D são os extremos, B e C são os meios. Como é que a gente lê essa proporção, então? A gente lê que A está para B, assim como C está para D. Então, A está para B e o C está para o D. Vamos, então, analisar a existência da proporção entre duas razões. Primeiro, eu tenho aqui, ó, 7 sobre 3 é uma razão e 14 sobre 6 também é uma razão. Como é que eu sei que existe uma proporção entre essas duas razões? A gente simplifica uma dessas frações, tá? Vamos visualizar que 14 sobre 6 é maior do que 7 sobre 3. E 14 sobre 6 são par, então eu posso simplificar, então, essa minha razão por 2. Vamos ver o que eu encontro. A primeira fração eu não fiz nada, então eu vou repetir ela por hora. 7 sobre 3. 7 sobre 3, será que vai ser igual à minha simplificação que eu fiz? 14 dividido por 2 dá 7 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, ó, isso daqui é verdade. 7 sobre 3 é igual a 7 sobre 3. Quando isso acontece, há, então, uma proporção, tá? Entre essas razões. Segundo, eu tenho 8 décimos e 2 onzeavos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Essa é a minha primeira fração agora, que ficou sendo a menor. Então, eu vou simplificá-la. 8 dividido para 2 dá 4 e 10 dividido para 2 dá 5. E aí, ó, eu preciso ver se vai ser igual, então, a minha segunda razão. Gente, depois que eu simplifico, as minhas razões ficaram diferentes. Então, quando isso acontece, não vai haver a proporção, tá bom? Então, é assim, desse modelo, que a gente visualiza se existe uma proporção ou não entre as duas razões, tá? Vamos montar, então, a nossa proporção. Exemplo, ó. 1 está para 50, assim como 130 está para 6.500. Vamos montar, então, ó. 1 está para 50, então eu montei a minha primeira razão, e aí eu igualo a minha segunda razão, que diz que 130 está para 6.500. Então, é assim, gente, que se monta uma proporção. É uma igualdade entre duas razões. Vamos falar agora a propriedade fundamental da proporção. A propriedade diz que a gente precisa resolver a partir de um produto entre os extremos e o produto entre os meios, se igualando. Então, o produto dos meus extremos vai ser igual ao produto dos meus meios dessa minha proporção. Como isso? Veja, se eu tenho uma proporção de A para B igual a C para D,
o que eu tenho que fazer? Colocar tudo numa linha, então eu multiplico cruzado. Uma vez que, lembra, o que está dividindo passa, então, multiplicando. Então, o B que está dividindo o A vai passar multiplicando o C. Assim como o D que está dividindo o C vai passar multiplicando para o A. Por isso que A multiplica o D e o C vai multiplicar o D. Daí, então, vem a minha propriedade fundamental da proporção. Sempre que você tem uma igualdade de duas frações, multiplica cruzado, tá bom? Igualando, então, essas multiplicações. Vamos aplicar. Calcule o valor de x. Eu tenho aqui uma proporção, ó. Estou igualando duas frações. 5 está para 8, assim como 15 está para x. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 5 vezes o x vai ser igual, então, a 8 vezes 15. E aí a gente resolve. 5 vezes x dá 5x e 8 vezes 15 a gente pode fazer aqui no cantinho. Ó, 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 1 é 8, mais 4, 12, ficando então 120. O 5, então, ó, gente, é expressão algébrica, letras para um lado, números para o outro. O 5 que está multiplicando, a gente passa, então, dividindo. Daí, a gente tem que o valor de x vai ser 120 dividido por 5. 12 para 5 dá 2, 2 vezes 5 restam 2. 20 dividido para 5 dá 4, ficando, então, x igual a 24, tá? Então, é só multiplicar cruzado, números para um lado e letras para o outro, e você encontra o valor, então, de x. Outro exemplo. O comprimento e largura de um galpão retangular são proporcionais a 8 e 5, respectivamente. Ou seja, o comprimento vai ser proporcional a 8 e a largura proporcional a 5. Se a medida da minha largura é 25 metros, indique a medida do comprimento. Daí, então, gente, a gente vai montar a nossa proporção como a gente lê. Vamos montar a razão, então. A razão vai ser o quê? Primeiro o comprimento, depois a largura. Ó, comprimento e largura vai ser proporcional. Comprimento para 8 e a largura, então, vai estar proporcional a 5. Dessa forma, então, a gente pode montar a nossa proporção. Sendo a largura, ó, a gente substitui. Vamos lá. Ó, o C vai estar para 25, assim como o 8 está para 5. Feito isso, a gente multiplica cruzado. Ó, C vezes 5. E aí, então, pessoal, ó, 5 vai estar multiplicando o C e 8 vai estar multiplicando 25. Daí eu tenho 5C igual a 8 vezes 25. 8 vezes 25, eu fiz no cantinho, deu 200. E aí o 5 que está multiplicando o C passa dividindo. Daí a gente tem que o comprimento do meu galpão vai ser 200 dividido por 5, que deu 40 metros. Vamos à quarta proporcional. Quando a gente tem os três termos e resta a última proporção, tá? Eu tenho A está para B, assim como C está para um termo desconhecido, tá? O quarto termo, então, vai ser a quarta proporcional. Exemplo. Qual é a quarta proporcional de 5, 12 e 15? A gente monta a partir, então, da ordem. 5 vai ser a primeira proporcional, 12 é a segunda e 15 é a terceira. Ficando 5 está para 12, assim como 15 está para x, tá? Então, aí a gente multiplica cruzado, ó. 5 vezes x e 12 vezes 15. 12 vezes 15 deu 180, o 5 que está multiplicando passou dividindo. Daí, a gente encontrou o valor de x igual a 36. Só que isso não vale quando a gente tem uma proporção contínua, tá? O que é proporção contínua? A proporção contínua é quando a gente tem os meios iguais. Ou seja, minha segunda
proporção vai ser igual à minha terceira, tá? O meu segundo termo é igual ao meu terceiro termo da proporção. Nesse caso, então, a quarta proporcional não terá termo e o quarto termo dessa minha proporção vai ser, então, a minha terceira proporcional. Veja, calcule a quarta proporcional de 16 e 8. Percebam que eu não tenho 3 termos como o meu exemplo anterior. Então, como eu vou armar? Eu vou repetir o meu meio. O meu meio quem? A minha segunda proporção. Então, 16 está para 8, assim como 8 vai estar para x, tá bom? Então, aí, percebam que quando eu tenho a minha proporção contínua, eu não tenho o meu D. O D é o meu quarto termo, que seria a quarta proporcional. Tá? Eu só tenho primeira proporcional, a minha segunda proporcional é repetida e a minha terceira proporcional, então, vai ficar no lugar do quarto termo. E aí, a gente repete, visualizou? 16 sobre 8 é igual a 8 sobre x. Multiplicando o cruzado, nós temos 16 vezes x e 8 vezes 8. Aplicando, então, a propriedade fundamental da proporção. 16 vezes x é 16x. 8 vezes 8 é 64. E o 16 que está multiplicando, passou dividindo. 64 dividido por 16 deu x igual a 4. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.